Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 6. Que nação há tão grande? Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença nos introduzimos confiando nos méritos de Jesus. Neste santo e venerável nome, Jesus, Salvador nosso, imploramos a tua bênção, Pai amado, que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre mim e sobre os meus irmãos, abrindo a nossa mente para entendermos a mensagem que o Senhor tem para nós hoje. É em nome de Jesus que pedimos. Amém. Que nação há tão grande? Queridos, de que nação a palavra de Deus está falando? Nós lemos o verso áureo. E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje eu lhes proponho? Deuteronômio capítulo 4 e o verso 8. Aqui está falando da nação de Israel. Queridos, que nação existe no mundo hoje e que existia lá no tempo de Babilônia, no tempo dos hititas? A prova da existência de Deus, uma das mais fortes provas da existência de Deus, é a existência da nação de Israel. Uma vez, o rei Frederico II, o rei da Prússia, ele perguntou para o seu médico: você poderia me dar pelo menos uma prova, uma evidência de que Deus existe? E o seu médico disse: sim, Sua Majestade, eu posso dar uma prova de que Deus existe. O povo de Israel. O povo de Israel é uma prova de que Deus existe. Você conhece algum babilônio? Você conhece algum filisteu, algum hitita ou algum amalequita? Não, não é? Eu também não. Mas eu conheço judeus. Eu conheço Israel. Israel existe. Israel começou com o patriarca Abraão, que veio lá de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, e nasceu a nação de Israel, e ela existe, ela sobrevive até hoje. Queridos, esta é uma prova. Mais ou menos 13 milhões de judeus existem hoje no mundo, sendo que 41% deles vive ali em Israel. Em geral, o que torna uma nação grande é o que esta nação realiza, o seu poder político, suas terras, suas façanhas na guerra ou a sua própria riqueza. Mas, queridos, nada disso caracterizava a nação de Israel. A pergunta retórica de Moisés, que grande nação há? Deuteronômio 4, verso 8, indicava sim que essa era a maior nação do mundo. Esse povo de ex-escravos, migrantes sem teto, dificilmente se encaixaria na definição de uma grande nação. O que tornava a nação de Israel tão grande, tão poderosa, não é o que ela fez ou deixou de fazer, não era o que ela era ou não era, mas o seu Deus, o Deus de Israel, fez desta nação a maior nação da terra e preservou a existência dela até os nossos dias. Queridos, é exatamente sobre este tema que nós estamos estudando esta semana. Que nação há tão grande? Uma prova da existência de Deus. Na parte de domingo, não acrescentem e nem diminuam. Nós não poderemos acrescentar e nem diminuir nada da palavra de Deus. Esta foi a ordem dada por Deus para o povo de Israel naquele tempo, mas esta também é a ordem dada por Deus aqui em Apocalipse capítulo 22. Abra sua Bíblia. Em Apocalipse capítulo 22, nós vamos ver aqui o verso 18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Hoje nós não poderemos acrescentar e nem tirar
qualquer palavra desta profecia do Apocalipse. Da mesma forma, quando Moisés falou para Israel lá em Deuteronômio, abra a sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 4. Deuteronômio capítulo 4, vamos ver então o verso 1 e o verso 2. Aqui nós lemos: Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Não acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Queridos, não acrescentar e nem tirar, mas obedecer. Obedecer o que Deus falou, o que Deus mandou. Vamos ler também Deuteronômio capítulo 12. Deuteronômio capítulo 12 e o verso 32. Tudo o que eu vos ordeno observareis, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. O Senhor disse a eles que cumprissem os estatutos e os juízos, e que não acrescentassem nem diminuíssem nada da sua palavra. Por quê? Afinal, por que alguém iria querer mudar a lei de Deus? Nós sabemos a resposta. Satanás tem sido perseverante e infatigável em seus esforços para levar avante a obra que ele começou lá no céu, mudar a lei de Deus. E Satanás não quer somente mudar, ele quer anular a lei de Deus. Ele tem tido sucesso em levar o mundo a crer na teoria que ele apresentou lá no céu antes da sua queda, de que a lei de Deus era defeituosa e necessitava ser revisada. Grande parte da professa igreja cristã hoje ainda está tendo a mesma atitude satânica de querer revisar a lei de Deus, mudar a lei de Deus ou anular a lei de Deus. Por palavras, por atitudes, por sermões, ministros evangélicos estão tentando anular a lei de Deus, cometendo o mesmo erro de Satanás. Ao observarmos a história do antigo Israel, notamos que em muitos aspectos eles tiveram problemas por ignorar, por desobedecer certos preceitos da lei de Deus, o que na prática seria o mesmo que retirar algo dela, como também por lhe acrescentar algo, no sentido de introduzir práticas não especificadas nela, na lei de Deus, e que de fato os levaram à transgressão. Eles acrescentaram. Deus deu 10 mandamentos e eles transformaram os 10 mandamentos em 613 mandamentos. Lembre-se, nós não poderemos tirar, mas também não podemos acrescentar. Em Mateus capítulo 15, versos 1 até o verso 9, abra sua Bíblia. Mateus capítulo 15 e os versos 1 até o verso 9. Aqui nós lemos: Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Para Israel, no tempo de Jesus, o mais importante era a tradição. E hoje? O que é mais importante para a igreja de Roma? Não é a tradição? Nós sabemos que Deus tem milhões e milhões de filhos e filhas sinceros dentro da igreja de Roma e dentro das igrejas protestantes, mais de 42 mil igrejas cristãs. Queridos, mas o que é mais importante? A palavra de Deus ou a tradição? Aqui em Mateus capítulo 15, verso 2 diz: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Essa era uma tradição. Eles tinham que lavar as mãos 7 vezes. 7 vezes lavar as mãos antes de comer. Isso era mandamento do Senhor? Não. Era uma tradição. Será que Jesus e os discípulos comiam com as mãos sujas? Não. Eles lavavam as mãos. Mas eles não lavavam 7 vezes. Você também, eu não lavamos 7 vezes as mãos? Queridos, mas a tradição exigia que se lavasse 7 vezes. Por isso, os doutores da lei, os fariseus, os escribas, estavam criticando Jesus e os discípulos. Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão? Ele, porém, respondendo, disse-lhes:
Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Existem os mandamentos de Deus e existe a tradição. Nós podemos estar transgredindo os mandamentos de Deus por causa da tradição. A guarda do domingo é tradição romana, que veio lá do quarto século. A primeira lei dominical foi em 321, pelo imperador romano Constantino. Depois, no concílio de Laodiceia, 364, foi oficialmente introduzida a guarda do domingo pela Igreja de Roma e passou para todas as igrejas cristãs. Todas as igrejas estão obedecendo os mandamentos da Igreja Mãe, da Igreja de Roma. São filhas de Babilônia. Meu querido irmão, isso é tradição. Não existe na Bíblia nenhum mandamento mandando guardar o domingo. Nós deveremos ler a palavra de Deus e aplicá-la para a nossa vida. Será que existe alguma tradição na sua religião, na sua igreja, na sua vida, que está transgredindo os mandamentos de Deus? Mandamentos de Deus são de Deus, tradições são de homens. Por isso Jesus disse: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra o teu pai e a tua mãe, e quem maldisser o pai ou a mãe, morra de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem ao seu pai, nem à sua mãe. Deus exigia que os filhos cuidassem dos pais, sustentassem os pais, até a velhice. Mas, queridos, a tradição judaica diz que quando um filho dedicava para o templo toda a sua fortuna, toda a sua riqueza, todos os seus bens, ele estaria desobrigado de cuidar dos pais e sustentá-los. Ou seja, através de uma tradição, eles estavam invalidando o mandamento de Deus que diz: honra o teu pai e a tua mãe. Por isso Jesus mencionou, o verso 6 diz: e assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, Jesus falou, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Queridos, nem tudo que brilha é ouro. Existe muita tradição sendo praticada, obedecida pelas igrejas cristãs, pela Igreja de Roma, mas nós temos que estudar a palavra de Deus e descobrir o que é tradição e o que é mandamento de Deus. E como filhos e filhas de Deus, deveremos obedecer a Deus, não às tradições humanas. Quando os hebreus finalmente entraram na terra prometida, com frequência ignoraram, por exemplo, as advertências diretas sobre a idolatria. O segundo mandamento da lei de Deus, dos 10 mandamentos, condena terminantemente a adoração de imagens de ídolos. Mas este mandamento foi retirado da lei de Deus. A lei dos 10 mandamentos que está lá no Catecismo Romano, aquela lei não contém o segundo mandamento da lei de Deus. A lei de Deus foi invalidada porque arrancaram o segundo mandamento que proíbe a adoração de imagens, se ajoelhar diante de imagens, mesmo que sejam imagens de pessoas que amavam a Deus, chamados de santos, não poderemos nos ajoelhar diante destas imagens. Assim também naquele tempo Israel negligenciou o mandamento de Deus e começou a idolatrar, adorar ídolos, divindades pagãs. Seguiram muitas práticas pagãs, algumas vezes até como parte da sua suposta adoração de Deus. No entanto, na época de Jesus, haviam acrescentado todos os tipos de tradições humanas que, como o próprio Senhor Jesus disse, invalidavam a palavra de Deus. Queridos, acrescentando ou retirando, a lei foi alterada. E hoje, como é? Muitos não estão acrescentando, estão tirando os mandamentos de Deus. Removeram o segundo mandamento da lei de Deus, que proíbe a adoração de imagens. E removeram o quarto mandamento da lei de Deus, que diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia
é o sábado do Senhor teu Deus. E o que colocaram no lugar deste quarto mandamento da lei de Deus? Colocaram guardar domingos e festas. Queridos, eu sei que você que está me ouvindo, não importa a placa da sua igreja ou da minha igreja, você que está me ouvindo, você é um filho e uma filha sinceros. São sinceros, porque se não fosse não estariam me ouvindo. Que Deus derrame o Espírito Santo sobre você, meu querido irmão, para que você não acrescente, mas também que não tire. Que você e eu sejamos obedientes aos mandamentos de Deus e não à tradição dos homens. Aleluia! Na parte de segunda-feira, Baal Peor. Esta expressão bíblica, Baal Peor, lembra você do quê? Este nome tem um significado de apostasia. Esse nome tem significado do afastamento do povo de Deus. Quando o povo de Deus se uniu ao povo do mundo. Quando o povo de Deus começou a beber, a dançar, a se prostituir como os outros que não eram povo de Deus. Deus quer santidade do seu povo. Deus não quer que Baal Peor se repita na sua vida, na sua igreja, no seu tempo. Tudo que foi escrito na palavra de Deus para o nosso ensino foi escrito. Para que não exista Baal Peor na sua vida, no seu lar. Abra a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 4, versos 3 e 4. Deuteronômios capítulo 4, e vamos ver então os versos 3 e 4. Aqui nós lemos: os vossos olhos têm visto o que Deus fez por causa de Baal Peor. Pois a todo homem que seguiu a Baal Peor, o Senhor teu Deus consumiu do meio de ti. Porém vós que vos chegastes ao Senhor vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Todos os que não se uniram na prostituição, no carnaval, na festa e na dança, na bebedeira e na prostituição de Baal Peor, todos os que não se uniram a esta festa demoníaca permaneceram vivos. Mas aqueles que se prostituíram ali em Baal Peor, Deus os matou. Foram 24.000 que morreram do povo de Israel por causa daquele pecado. 24.000. Abra sua Bíblia em Números capítulo 25. Números capítulo 25. Vamos ver o verso 1 até o verso 15. Números capítulo 25 e o verso 1 até o verso 15. Aqui nós lemos: e Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Moabe era filho de Ló. Ló teve filhos com as suas próprias filhas. Este foi o pecado das filhas de Ló. Por isso a descendência de Ló foi amaldiçoada por Deus, porque eles foram resultado de uma relação sexual das próprias filhas com o pai. Moabe e Amon. Quando você lê na Bíblia, os moabitas são os descendentes de Ló. E o que eles fizeram? Eles armaram uma armadilha para o povo de Israel. Aqui diz, capítulo 25, verso 1, Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. E convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo, enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Deus mandou matar todos os prostitutos, todos os líderes que fizeram a cabeça, incentivaram o povo de Deus a se unir aos moabitas naquele carnaval. E aqui diz o verso 5, então Moisés disse aos juízes de Israel, cada um mate os seus homens que se juntaram a Baal Peor. E eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote,
se levantou do meio da congregação e tomou uma lança na sua mão e foi após o varão israelita até a tenda e os atravessou a ambos, ao varão israelita e à mulher, pela sua barriga. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel, e os que morreram daquela praga foram 24.000. Não foi pouca gente, 24.000 que morreram. Queridos, Deus não aceitava a prostituição naquele tempo. Deus não aceita a prostituição hoje. O povo de Deus não pode viver num carnaval, banqueteando-se com bebidas, com drogas, com sexo ilícito, com pornografia. Queridos, Deus quer distinção do seu povo. Deus diz, porque eu sou santo, sede também vós santos. Por mais desconfortáveis que sejam os relatos de Israel, eliminando algumas das nações pagãs ao seu redor, elas certamente ajudam a explicar a lógica por trás da ordem. Israel deveria ser testemunha do verdadeiro e único Deus para as nações pagãs, um exemplo para mostrar a adoração ao Deus verdadeiro. Em vez disso, eles seguiram os deuses pagãos e muitas vezes caíam em rebelião aberta contra o próprio Deus que deveriam representar diante do mundo. Embora prostituir-se muitas vezes tenha um significado espiritual, isto é, quando Israel ia atrás de outros deuses pagãos, práticas pagãs, a Bíblia chama isto de prostituição. Mas, queridos, ali em Baal-Peor aconteceu uma prostituição física, ou seja, o ato sexual. Eles se prostituíram com as mulheres moabitas. Satanás aproveitou-se da natureza humana decaída, usou as mulheres pagãs para seduzir os homens, que obviamente se deixaram seduzir. Sem dúvida, o ato de se prostituir fisicamente levava também à prostituição espiritual. Quem se prostitui fisicamente também se prostitui espiritualmente. Os envolvidos acabavam em práticas de adoração pagã, seguindo a Baal-Peor, isto é, os israelitas de alguma forma se apegaram a esse Deus falso e até se sacrificaram a ele. Apesar do que lhes foi ensinado, eles se dispuseram a jogar tudo fora no calor da paixão, do sexo e da luxúria. Como isso pode ter acontecido? Facilmente, ao endurecerem a consciência com o primeiro pecado, o pecado físico, estavam maduros para cair no pecado espiritual, que deve ter sido o objetivo final de Satanás. Eles haviam se tornado tão degradados que, de acordo com o texto, um homem trouxe uma mulher midianita para o próprio acampamento diante de Moisés e do povo, que chorava do lado de fora do tabernáculo. Mas Deus exigiu a morte deles. Queridos, o comer e o beber errôneos nos leva a um pensar e a um agir errôneos também. Quando as pessoas se prostituem comendo e bebendo, aquilo que anuvia a mente, que confunde o cérebro, confunde os pensamentos, eles vão tomar decisões erradas. O comer e o beber errôneos resultam num pensar e agir errôneos. Deus nos deu as leis da saúde. Deus exige que você seja santo no pensamento, santo em seu corpo. Santidade ao Senhor. É isso que tem que ser escrito na nossa testa. Santidade ao Senhor. Aleluia. Na parte de terça-feira, sejam fiéis ao Senhor. Milhares morreram por seguirem Baal-Peor. Todos os que seguiram Baal-Peor foram destruídos. No entanto, muitos não apostataram. Quem foram estes que não se apostataram? Os que permaneceram ao lado de Deus. Nós lemos aqui em Deuteronômio capítulo 4 e o verso 4. Abra sua Bíblia. Deuteronômio capítulo 4 e o verso 4. Aqui nós lemos: porém vós que vos chegastes ao Senhor vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Queridos, Deus honrou aqueles que foram fiéis. Deus honra hoje ainda aqueles que são fiéis. Como é com você? Você é como aqueles que se prostituem? Ou você é como aqueles que são fiéis ao que Deus pediu? Obedientes a Deus?
Qual é a diferença entre aqueles que caíram em pecado e os que não o fizeram? Qual é a mensagem importante a respeito do pecado, da tentação e do poder de Deus em nossa vida? Observe o contraste entre a palavra todos, neste verso de capítulo 4, verso 4 de Deuteronômio, a palavra todos nesse verso e no verso anterior. Todos os que seguiram a Baal-peor foram destruídos, mas todos os que permaneceram leais a Deus permaneceram vivos. Não havia meio termo naquela época e agora também, hoje também não existe meio termo. Somos a favor ou somos contra Jesus Cristo? Não existe meio termo. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 12, verso 30. Mateus capítulo 12 e o verso 30. Aqui nós podemos ler Mateus capítulo 12 e o verso 30. Aqui Jesus diz: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Não existe meio termo. Ou nós somos a favor de Jesus Cristo, ou somos contra Jesus Cristo. Não tem como você ser um meio cristão. Metade da sua dedicação a Jesus Cristo e a outra metade da sua dedicação a Satanás. Não, queridos. A palavra que Jesus Cristo falou não deixa margem para você ficar em cima do muro. Você tem que se posicionar a favor de Jesus ou contra Jesus. Em Judas 24, verso 24 de Judas, abra sua Bíblia. Judas e o verso 24. Aqui nós lemos: ora, há aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Deus que nos chama do pecado para a santidade. O Deus que disse: sede santos porque eu sou santo. Ele é poderoso para vos guardar de tropeçar. Ele é poderoso para me guardar, a mim e a você, de cairmos em prostituição. Queridos, Deus quer santidade, Deus quer diferença entre o povo que o serve e o povo que não o serve. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis. Este é o plano de Deus. Apresentar você e a mim como igreja irrepreensível, santa e sem mácula para Deus. Nós lemos também na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10 e o verso 13. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10 e o verso 13. Aqui nós lemos: não veio sobre vós tentação senão humana. Toda tentação que vem sobre você e sobre mim é uma tentação humana. Mas para vencer a tentação, nós não temos um poder humano, nós temos um poder divino. Então por que é que não pode se vencer a tentação? Se a tentação é humana e o poder para vencê-la é divino, é óbvio que você vai vencer a tentação. Só não vencerá se não quiser. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10 e o verso 13. Não veio sobre vós tentação senão humana. Mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Você tem à sua disposição Jesus Cristo, seu Salvador, que derrama sobre você o Espírito Santo, para que o Espírito Santo habite em você, habite na sua mente, habite no seu corpo. Afinal, nós somos templos do Espírito Santo, casa de Deus. Deus habita em você através do Espírito Santo. E o Espírito Santo nos santifica. Por isso, meu querido, não tem desculpa para vivermos pecando e nos prostituindo, porque tudo que está ao nosso redor, usado por Satanás para nos tentar, pode ser vencido pelo poder de Jesus Cristo e pela habitação do Espírito Santo em nós. Deus é fiel, Ele é capaz de nos impedir de cair, mas temos que fazer a escolha consciente, como fizeram os fiéis filhos de Deus lá em Baal-peor, de nos apegarmos a Ele. Nesse caso, podemos ter certeza de que, seja qual for a tentação, ela será humana, mas o poder para vencê-las é um poder divino. Por isso, queridos, através do estudo da Bíblia, o estudo diário da Bíblia, através da oração diariamente, através da confissão dos nossos pecados diariamente, através do testemunho que damos diante das pessoas de que existe um Deus vivo, um Salvador,
que nos salva e nos perdoa. Através destes meios, nós podemos vencer, porque o Espírito Santo habita em nós e nos dá uma mente de vitoriosos. Mente de vitorioso é a mente que o Espírito Santo implanta em você. Aleluia! Na parte de quarta-feira, que nação há tão grande? Naquele tempo, quando Moisés escreveu isso, Israel era a maior nação do mundo, mas não em número de pessoas, não em poder, não em riqueza, não no exército. Era a maior nação do mundo, porque era a única nação que tinha um Deus tão chegado, o Deus criador dos céus e da terra. Não era um Deus distante, era um Deus bem próximo deles, que conversava com eles, dava todas as orientações, dava os mandamentos. Ao ler esses textos, pense em como o princípio contido nestas palavras aplica-se a nós também nos dias de hoje. Vamos ler então Deuteronômio, abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 4 e os versos 5 até o verso 9. Deuteronômio capítulo 4 e os versos 5 até o verso 9. Aqui nós lemos: Vedes aqui, vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra a qual ides a herdar. Guardai-os, pois, e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos estes estatutos e dirão: este grande povo só é gente sábia e entendida. Não tinha como olhar para Israel e ver a saúde de Israel, a inteligência de Israel, e perceber que era um povo escolhido, um povo abençoado por Deus. Não tinha como não falar que eles eram um povo sábio e entendido. E o verso 7 diz: porque que gente há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus? Porque as outras nações pagãs, elas adoravam divindades que eram representações de Satanás. Só Israel adorava o Deus criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó. Por isso, queridos, fazia uma diferença muito grande. Era visível aos olhos de todos a bênção que existia em Israel. Verso 7, porque que gente há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o chamamos. E que gente há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje dou perante vós? Tão somente guarda-te a ti mesmo, e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber aos teus filhos, e aos filhos dos teus filhos. O Senhor desejava que o seu povo percebesse que tinha sido chamado, que tinha sido escolhido por um motivo especial. Eles se tornaram uma grande nação, assim como Deus havia prometido inicialmente para Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, verso 2, quando Deus disse para Abraão: eu farei da tua descendência uma grande multidão, uma grande nação sobre a terra. Porém, queridos, o propósito de torná-los grandes era que pudessem ser uma bênção. Gênesis 12, 2. E assim tu serás uma bênção. Deus quer que você também e eu sejamos uma bênção. Eu peço a Deus a bênção para ser uma bênção, porque você só pode abençoar se você for abençoado. Todas as famílias da terra foram abençoadas em Abraão, porque ele tinha a bênção de Deus, embora a bênção final fosse a vinda de Jesus, o Messias, por meio da sua linhagem. Até lá, eles deveriam ser a luz do mundo, até que viesse o Messias, o Salvador do mundo, que viria da descendência de Abraão. Farei também com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até os confins da terra. Isaías 49, verso 6. Não que a salvação se encontrasse no povo de Israel, mas por meio deles, o verdadeiro Deus, o único que pode salvar, seria revelado ao mundo. Israel adorava e servia ao Deus que criou o cosmos, o Senhor do céu e da terra, ao passo que os pagãos adoravam rochas,
Os pagãos adoravam pedras, madeira, demônios. Que diferença marcante, queridos. Que diferença marcante. Lembre-se que Satanás hoje ainda está sendo adorado em nome de divindades diferentes. Satanás nunca abandonou o desejo de querer ser adorado. E hoje ele ainda está disfarçado em filmes, em músicas, em desenhos, disfarçado em imagens de santos canonizados. Satanás continua sendo adorado hoje sutilmente. E as pessoas não estão percebendo que estão adorando a Satanás. Como os pagãos adoravam Satanás, adorando suas divindades pagãs, hoje também muitos que são chamados de cristãos estão adorando Satanás. Disfarçado em alguma coisa, em algum objeto, em alguma música, em algum filme, em algum nome de um santo canonizado. Queridos, deveremos estar alertas. Israel adorava e servia a Deus que criou o cosmos. Você e eu adoramos o Deus criador dos céus e da terra. Mas Deus deu o sábado, o quarto mandamento da lei de Deus, para mostrar, para provar que Ele é o criador do cosmos. Quando as pessoas guardam o domingo e não o sábado, eles não estão adorando o Deus criador do universo. Por que as pessoas adorariam o Deus Sol, sendo que elas podem adorar o criador do Sol? O Deus Sol é Satanás, e Sunday, dia do Sol, é adoração a ele. Por que adorar a Satanás e não adorar o criador do Sol, o criador do céu, da terra, das fontes das águas? Por isso, queridos, lá na lei de Deus, o quarto mandamento diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou e abençoou e santificou. Ali está muito claro na lei de Deus que o sábado foi colocado como uma homenagem ao Deus Criador. Quando você despreza o sábado como um símbolo de Deus como Criador dos céus e da terra e começa a santificar o primeiro dia da semana, Sunday, dia do sol, você está adorando o sol, uma representação de Satanás. E Deus está convidando você, filho e filha sinceros, para que venham para a adoração do Deus Criador dos céus e da terra. Agora eu convido você para ler Deuteronômio capítulo 4 e os versos 32 a 35. Aqui diz: porque pergunta agora aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tão grande como esta, ou se ouviu coisa como esta, ou se algum povo ouviu a voz do Deus falando do meio do fogo, como tu a ouviste ficando vivo. Deus marcou a sua história no povo de Israel, falando com eles pessoalmente. Eles ouviram a voz de Deus. E aqui diz o verso 34: ou se um Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo com provas, com sinais, e com milagres, e com peleja, e com mão forte, e com braço estendido, e com grandes espantos, conforme a tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito, aos vossos olhos? A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Só existe um Deus, YHWH, que deu seu próprio Filho, Jesus Cristo, para morrer por você. Jesus Cristo é o Deus Filho, uma representação do Deus Pai. Queridos, o Espírito Santo nos impressiona. O Espírito Santo coloca na sua mente esta certeza deste Deus Criador dos céus e da terra, deste Deus que é santo, santo e santo. E do desejo de Deus para você, para que você seja santo na sua mente, santo nos seus olhos, santo nos seus ouvidos, santo na sua boca, santo por inteiro, porque o nosso Deus é santo. Jesus Cristo quer de você não menos do que queria do seu povo naquele tempo: santidade ao Senhor. Aleluia! Na parte de quinta-feira, a sabedoria e o entendimento.
sabedoria e entendimento que Deus dá. Lemos em Deuteronômio capítulo 4, versos 1 até o verso 9. Aqui está expressa não apenas a condição especial da nação, mas também seu chamado missionário. Deus não queria que eles fossem somente depositários das suas verdades, da sua lei. Deus queria que eles fossem missionários. Foi aqui que Israel falhou, porque eles deixaram de ser missionários. E hoje, toda essa luz, todo este conhecimento, toda esta verdade que Deus derramou sobre você, não foi somente para que você conhecesse tudo, conhecesse as verdades de Deus, mas que você fosse missionário. Queridos, Israel esqueceu de ser missionário. Hoje, muitas vezes, o povo de Deus está esquecendo também da missão de ser missionário, levar este conhecimento aos outros, levantar bem alto a bandeira de Jesus Cristo e permitir que o Espírito Santo atraia todas as pessoas a Jesus Cristo. Abra sua Bíblia e vamos ler em Deuteronômio capítulo 4, versos 6 e 7. Deuteronômio capítulo 4 e o verso 6 e 7. Aqui está o sentido de missão. Guardai-os, pois, e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos. Perante os olhos dos povos. Os povos que circundavam Israel tinham que prestar atenção em Israel e ver que ali não havia doença, em perceber que ali eles viviam mais, a longevidade era maior, em perceber que eles guardavam um dia diferente, não o Sunday, o dia do sol, mas o sétimo dia, o sábado, em perceber que ali não existia prostituição, ali não existia o adultério, que ali os pais eram protegidos pelos filhos, que os filhos honravam seu pai e sua mãe. Queridos, o povo de Israel deveria ser uma testemunha viva diante dos povos. Guardai-os, pois, e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos. Vocês estão percebendo o sentido missionário? Os povos tinham que ver Israel como agentes de Deus, representantes de Deus na terra, cheios de bênçãos, bênçãos que eram inegáveis perante os olhos de todos os povos, que ouvirão todos estes estatutos e dirão: este grande povo só é gente sábia e entendida. Os povos pagãos teriam que reconhecer que o povo de Israel era diferente. Este grande povo só é gente sábia e entendida. Porque que gente há tão grande que tem a Deus, estão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o chamamos? Queridos, vocês estão percebendo o sentido missionário? A missão que Deus deu? Eles falharam exatamente neste ponto. O povo de Israel se tornou exclusivista. Eles se fecharam, eles esqueceram que eles eram missionários, que eles deveriam levar a luz para os outros povos, mas eles desprezaram os outros povos. Eles foram altamente privilegiados, mas eles não viveram à altura da luz que receberam. Quanto maior a luz dada, maior é a cobrança de Deus, maior é a responsabilidade. Você também, meu querido irmão, minha querida irmã, você também recebeu muita luz. Nós recebemos a luz do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Nós recebemos a luz do Espírito de Profecia, mais de 50 livros. Nós recebemos a luz da Reforma Protestante. Nós recebemos a luz da Reforma da Saúde. Nós temos muita luz. Mas, queridos, isto significa que nós temos muita responsabilidade. Nós temos que ser luz para o mundo, mostrando que Jesus Cristo em breve voltará. O povo de Israel, que foi acumulado de luz e de bênçãos, eles se tornaram instrumentos de Satanás. Eles recusaram o Messias. Lembre-se, meu querido irmão, uma luz que é recebida, mas que não é praticada e não é partilhada, ela se tornará em maldição na sua vida. O povo de Israel, quando Jesus Cristo veio à terra, o povo de Israel rejeitou o Messias. Eles passaram a adorar o Deus da Cabala. A Cabala é uma invenção do judaísmo. E a Cabala é adoração ao Deus de chifres. Da adoração
ao Deus da Cabala veio a maçonaria. A maçonaria é também algo que veio do judaísmo. Quando você pensa que Cabala e maçonaria, ambos vieram do judaísmo, e os judeus, o povo de Israel, foi o povo que recebeu a maior luz que já existiu em todo o mundo, nós ficamos pensando, como pode ter acontecido isso? Ah, meus queridos, altamente privilegiados, altamente abençoados, acumulados de luz e de conhecimento, mas não praticaram, não partilharam a luz. Por isso eles rejeitaram o Messias. Por isso Satanás ganhou terreno na mente deles. Queridos, hoje pode acontecer a mesma coisa. O que você está fazendo com este conhecimento do Evangelho eterno? O que você está fazendo com o conhecimento das profecias de Apocalipse, as profecias de Daniel? O que você está fazendo com as mensagens dos 3 anjos de Apocalipse 14? Com toda esta orientação profética que Deus nos tem dado, com todo este conhecimento que Deus nos dá sobre profecias, sobre a reforma da saúde, o que é que nós fazemos com tudo isso? Estamos partilhando com o mundo? Estamos vivendo esta luz abundante ou estamos negligenciando? Jesus Cristo nos colocou no mundo, a você e a mim, para sermos sal da terra, para sermos luz do mundo. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5 e os versos 13 a 16. Mateus capítulo 5 e os versos 13 a 16. Aqui nós lemos: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Nós, filhos e filhas de Deus, não poderemos nos misturar com o mundo ao ponto de perder a nossa identidade. A igreja de Deus, os cristãos, os comprados pelo sangue de Jesus Cristo, estão perdendo a sua identidade e se tornando um com o mundo, um no comer e no beber, um no vestir, um no assistir filmes e ouvir músicas que são mundanos. Queridos, um na prática sexual, pornográfica. Queridos, nós não podemos nos tornar um com o mundo. Deus quer distinção do seu povo. Por isso diz aqui, vós sois o sal da terra. Não podemos nos tornar insípidos. Não podemos perder o sabor do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o sal que fica insípido, diz aqui, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. E o verso 14 diz, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ninguém consegue esconder a luz. Você tem que deixar que ela brilhe. Nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. A missão que Jesus Cristo está dando para você é a mesma: ser luz, ser sal, ser evangelista, cumprir com a missão de Deus, de preparar um povo para a segunda vinda de Jesus. Queridos, Israel deveria preparar o mundo para a primeira vinda de Jesus. Falhou no cumprimento desta missão. Hoje, Deus está chamando você para preparar um povo para a segunda vinda de Jesus. Não vamos falhar. Que Deus o batize com o Espírito Santo. Que Deus dê para você e para mim o poder do Espírito Santo, para vivermos vida santa. Mas não desprezando as pessoas, mas indo atrás delas, abençoando-as com o Evangelho eterno, abençoando-as com a bendita esperança da breve volta de Jesus. Que esta seja a sua missão, a nossa missão, e que a cumpramos pelo poder do Espírito Santo que em nós habita. Deixo com você a paz de meu Senhor Jesus Cristo. Esta é a minha oração. Amém.